Hoje vamos falar de tudo e mais alguma coisa. Houve muita emoção, muita volatilidade nos mercados e vamos falar sobre o que causou isso mesmo. Vamos falar da Sun Rule que foi ativada, o carry trade japonês que está a dar que falar, Israel que aparenta não dar tréguas, a minha teoria sobre o Fed atualmente e ainda a minha visão sobre o que está a acontecer com a IMS e os resultados do segundo trimestre da mesma empresa. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. E sem mais demoras, vamos já falar sobre os movimentos durante o mês de julho que foram inexistentes. Não vendi, não comprei, mas depois de ter visto esta volatilidade toda, não me importava ter retirado algum capital da IMS antes desta grande queda. Mas isso é estar a ser orientada aos resultados e é algo que nunca podemos fazer na bolsa. Agora, em termos de resultados mensais, em julho obtivemos os modestos de 1,36% de valorização, vencendo aos 0,86% de valorização do SP500. Isto significa uma diferença percentual positiva de 0,5%. Meio por cento. Em termos de retornos totais, alcançámos um novo marco de 30,2% de retorno total, o pico do portfólio, enquanto o hipotético investimento num ETF do SP500 alcançou os 26,1%, o que nos deixa com uma diferença percentual positiva de 4,1%. E isto tudo parece um mar de rosas até chegarmos a agosto e o mercado decidir tirar umas férias. Se calhar até foi para o Algarve, quem sabe. Só no mês de agosto já estou a perder 8% com base numa tempestade de preocupações que bateu no mercado. Preocupações essas como os fracos resultados no mercado laboral, a regra de SAM que foi ativada, basicamente a regra mais fiável para prever recessões, desde 1970 que não falha numa recessão, e isto obviamente a juntar com alguns resultados de empresas menos bons, fracas estimativas para o futuro e algumas preocupações económicas por parte dos CEOs, foi o coquetel perfeito para presenciarmos um dos dias mais sangrentos no mercado. Como se não bastasse, a guerra no Israel está com cada vez mais tensão, ambas as partes sentem-se vulneráveis e é expectável uma massiva retaliação por parte de Israel. Literalmente juraram no fazer e, como é óbvio, a Bolsa de Valores treme com estas coisas e com razão. E por fim, mas das mais importantes, o carry trade. Falou-se muito sobre isto nas mídias nos últimos dias e com razão. Estava e está ainda muito capital investido nesta modalidade nos mercados. Esta modalidade, e neste caso em específico, consiste em pedir ienes emprestados a um juro baixíssimo, converter em dólar e meter a render em obrigações ou tesouros americanos, onde neste momento paga a volta de 4,5% garantido ao ano. Com isto, o investidor ganha a diferença entre os baixos juros pagos em ienes e os altos juros obtidos em dólares. Em cima disto tudo, ainda ganha valorização cambial entre o dólar e o iene, que há mais de 5 anos que continua a valorizar. Isto significa que quando o investidor trocava novamente dólares para ienes, ainda recebia mais ienes, pois enquanto esteve a render os juros, os dólares valorizavam mais, o que permite comprar ainda mais ienes na altura da troca. Parece excelente, fácil e garantido, mas a festa acabou. E acabou como? Basicamente, o Banco Central japonês decidiu subir as taxas de juros pela primeira vez em anos, o que fez subir o custo destes empréstimos, valorizar o iene versus o dólar, tornando menos lucrativa a conversão entre os mesmos, e este fenómeno teve a consequência de causar muitos margin calls na bolsa americana. E daí termos visto um dos dias mais dolorosos que tivemos no mercado nos últimos tempos. Isto leva-me a levantar a opinião sobre o Fed, mesmo com o mercado a precificar quase 76% de probabilidade de haver o primeiro corte no dia 18 de setembro, eu creio que não. Eu acho que vão arrastar ainda mais, vão arrastar até novembro, especialmente agora que o Biden está fora de cena. A verdade é que a maior parte dos investidores pensa que o Fed está preocupado em evitar uma recessão, mas eu não vejo isso como uma prioridade do Banco Central americano de todo. Essa não é a missão deles, de todo. Uma recessão não destrói os países, uma recessão cria fundações mais estáveis para os negócios, especialmente na América, remove as empresas zombies, remove aquelas que estão há anos entupidas em créditos a viver às custas dos investidores, de lições, de empréstimos, etc. E claro que seria conveniente em termos de termos o tal soft landing, seria ótimo e o Fed ganhava uma taça pela proeza alcançada. Mas há algo muito pior para os países e para a economia que uma recessão. O maior medo e o risco de uma estabilidade económica de um país é a inflação. Ela destrói bancos centrais, ela destrói países e moedas. Então é preferível que o Fed jogue pelo seguro, e acho que é isso que eles vão fazer, vão demorar a cortar, a assegurar que a inflação não reacende, mesmo que não se evite uma recessão. E com esta lentidão para começar a cortar, o Fed sem dúvida que se arrisca a ter uma recessão. Mesmo que suave, esse é um problema mais fácil de resolver do que propriamente a inflação. É só começar a imprimir novamente. E quando se pôs dois na balança, eu estou a ver o Fed a escolher a recessão à inflação sempre. Todas as vezes. Cortar agora também amplifica os problemas do carry trade japonês,
Porquê? Porque desvaloriza o dólar em relação ao ien, o que pode causar ainda mais margin calls, visto que o ien ganha força no processo. Outro elemento necessário de equacionar no meio disto tudo é, sem dúvida, a taxa de desemprego, que está consideravelmente baixa na média histórica e, portanto, ainda existe alguma margem para o Fed aguardar para cortar as taxas de juros, causando assim uma pequena recessão e desemprego no processo. Isto é só a minha opinião, mas é como eu estou a ver o mercado neste momento e isto deixa-me um pouco mais cético em relação a certos investimentos. Como sabem, eu estou atrás da FICO e da Booking há imenso tempo e se realmente tivermos uma recessão poderá ser uma boa entrada em ambas. Daí eu não vou iniciar nenhuma posição na Fortinet, que subiu bastante há pouco tempo, ou até mesmo na Amazon, como já tinha falado em vídeos anteriores. Prefiro esperar subir a posição de capital no portfólio e esperar até outubro ou novembro, quando tivermos mais informação em relação à direção que o capitão Jerome Powell vai nos levar. Agora, outro assunto pertinente que não poderia deixar de falar é a IMSS, que raio é que se passa com a IMSS para cair de quase 30% no último mês, com earnings que, na minha opinião, foram bastante bons, ou seja, bateram na receita, nos lucros por ação e ainda subiram as estimativas anuais de receita e EBITDA ajustado, o chamado triple beat. No entanto, no dia após os resultados apenas subiu 2%, ainda por cima no último mês desceu 30%, o que seria de esperar um movimento muito mais agressivo positivamente após os resultados, mas isso não aconteceu. E porquê? Devido essencialmente ao CEO da empresa Eli Lilly ter comentado que a escassez das injeções de perdas de peso estavam prestes a terminar. Isto até poderia ter sido caso para tanto alarido se os compostos que o CEO estava a falar e os compostos que a IMS está atualmente a vender não fossem diferentes, o que realmente são. Eli Lilly vende um composto diferente, que sim, está prestes a determinar a escassez, mas o composto pelo qual a IMS e a sua concorrência estão a vender continua na lista dos compostos escassos. E eu entendo que existe alguma sobreposição dos produtos na mesma área, é verdade, mas não era caso para tanto, visto que nem sequer é o mesmo composto. E eu também entendo que a indústria de perda de peso representa milhares de milhões para os jogadores envolvidos, mesmo que sejam empresas que vendam genéricos, como é o caso da IPS. Mas a empresa já era uma empresa com um modelo de negócio instalado antes de entrar nesta indústria. Não é que a IMS precise desta indústria desesperadamente para sobreviver ou até crescer. E ainda podemos ver isto noutra perspectiva. No final do ano de 2025, a empresa estimou estar a trazer em forma de receita quase 100 milhões só através desta droga de perda de peso. É excelente, mas se pusermos em relação à estimativa total de receita que a IMS é suposto trazer no final de 2025, estamos a falar de menos de 7% apenas. Não é significativo. Muito menos para termos perdido totalmente o momentum do preço da ação e termos descido mais de 30% num único mês. Mas estes movimentos fazem parte e tenho apenas pena de não ter liquidado mais 10 ou 15% da minha posição na IMS quando estava acima dos 22, 23 dólares. Meramente para ir construindo uma posição de capital no portfólio e defender-me dos dias difíceis que aí vêm. Agora, olhando rapidamente para os resultados do segundo trimestre de 2024 da IMS, temos a receita e o gross profit que continuam numa boa tendência, com ambos a subir mais de 50% no período homólogo. Em relação a percentagens, o gross profit caiu ligeiramente devido à ligeira mudança no modelo de negócio para a medicação customizada, onde o cliente recebe meramente aquilo que vai consumir especificamente para o que precisa, onde pode até compilar vários tipos de medicação numa única só, onde acaba por ser mais conveniente, mais prático e melhor para o cliente, portanto, mais valor. Quando assim é, eu não me importo de perder alguns pontos percentuais na margem para dar mais valor ao cliente. Afinal de contas, é com essa fundação, é com esse pensamento que se constroem empresas a longo prazo, que se constroem impérios. O operating income continua basicamente nos 3,5% também, mesmo descendo o gross profit. Em valores absolutos, continuamos numa tendência de subida e agora a ter vários trimestres consecutivos positivos. Em relação à saúde financeira da IMS, continua estável e recomenda-se, pois temos mais de 200 milhões de capital em caixa com zero dívida. E agora que a IMS é basicamente lucrativa só por si, estes 200 milhões permitem à empresa ter alguns contratempos que não há risco de falência. Ou até usar o capital mais agressivamente para entrar em novas indústrias, como foi o caso da indústria de perda de peso. Outro gráfico muito bonito é o fluxo de caixa livre descontado da compensação de ações, e é isso que eu chamo de fluxo de caixa livre verdadeiro, e este foi um trimestre muito positivo, o mais alto na história da IMS, na verdade, e espero que continue nessa tendência. Outra maneira de olhar para isto também é, e com menos volatilidade, é olhar para os últimos 4 trimestres em conjunto, ou seja, o TTM,
em relação à receita. E aqui a IMS está de parabéns, pois foi a primeira vez que a soma dos últimos 4 trimestres trouxeram um fluxo de caixa livre verdadeiro positivo para a empresa. Por tudo isto e algumas coisas que ainda vou mostrar, não faz sentido absolutamente nenhum termos perdido todo o momentum que tínhamos na empresa, mas o importante é que continuamos a executar acima da média, com ótimas perspectivas de futuro e isso com certeza irá trazer frutos para a empresa. Agora, em relação a métricas internas, continua tudo numa subida de tendência crescente, como é o caso da quantidade de ordens colocadas no trimestre, ou outra muito importante também, o valor médio por encomenda que continua a subir e neste trimestre até tivemos uma subida acima da média. Em relação ao número de subscritores, também continua a subir como seria de esperar. E outra métrica mais recente, mas também muito importante de manter sobre o radar, é a porcentagem de quantos subscritores são membros da empresa há mais de um mês. E essa métrica também continua a subir, atingindo agora os 85%. Ou seja, 85% dos subscritores da IMSS são subscritores de longa duração e acho que isso diz bastante em relação à IMSS. A empresa tem de facto de estar a gerar valor para os clientes, senão este valor não seria tão alto com certeza. Olhando agora para métricas de eficiência da empresa, temos o ROS e a ROA, com valores a subirem muito ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Ainda temos o WACC e o ROIC, que ambos subiram também, mas como o WACC subiu mais do que devia, baixou o rácio entre ambos os valores. Nada preocupante, mas gosto sempre de mostrar estes valores. E por fim, chegamos a algo que sinto que sou dos poucos que dou a devida importância a isto, mas na minha opinião é muito importante. É os gastos de marketing por parte da empresa. Uma das formas de tentar perceber se estamos num bom caminho é olhar para a diferença percentual anual das vendas versus o gasto em marketing, e aqui estamos há 5 trimestres consecutivos no campo positivo e a ganhar distância, o que é excelente de se ver. Outra métrica extremamente importante é quanto tempo a IMSS espera pagar o investimento em marketing através de novos clientes que trouxe para a empresa. E este trimestre foi de 1,45 anos. E este valor já teve melhores dias. A empresa gabava-se que estava abaixo de um ano e realmente um ano era um ótimo valor. Mas desde então a IMSS não tem comentado nada acerca disto, até porque estes valores subiram bastante e não dá jeito nenhum anunciar agora. Mas pelo menos agora está a normalizar em valores ligeiramente mais saudáveis. Já esteve perto dos 2 anos e agora está a 1,5. É ligeiramente mais saudável. Outra forma ainda de olhar para o marketing é perceber o custo por cada nova adição aos subscritores e neste momento estamos perto dos $750 para adquirir um novo subscritor na empresa IMSS. Olhando para alguns detalhes dito na conferência dos resultados do segundo trimestre, temos especialmente destaque na área da perda de peso, o que seria de esperar, e o interesse foi que adicionaram também uma solução oral, o que ajuda imenso para aqueles clientes que têm medo de seringas, especialmente que estas drogas é suposto serem tomadas em casa, portanto, creio que isso vai ajudar bastante a empresa a vender mais. Para além disso, também estão a investir em soluções personalizáveis para a perda de peso e aqui sim está o moto a acontecer, aqui sim está a IMSS a tentar diferenciar-se da concorrência para vender mais e melhor e a roubar cota de mercado aos concorrentes. Por agora, isto era o que eu queria partilhar convosco. Existiam muitas mais coisas, foi um último mês cheio de muita emoção, mas não há tempo para tudo e temos que dar prioridade àquilo que eu considero mais importante. Da minha parte, peço desculpa pelos episódios estarem a chegar tão tarde, mas com 2 full-times é praticamente impossível conseguir trabalhar nos episódios. Antes de fechar o episódio de hoje, queria só deixar uma palavra motivadora. É possível que tenhamos uma recessão, é possível que venha aí uma recessão, as coisas estão a abrandar e, portanto, é importante reduzir as dívidas, aumentar a poupança e ter aquela tal reserva de 9 a 12 meses de gastos de lado. Se possível, controlem os gastos e, acima de tudo, mantenham-se empregáveis. Sejam um empregado que gera valor à empresa e, portanto, o último a ser despedido. Não existe nada pior que ser despedido em alturas de baixa empregabilidade e apertos económicos. E para isto, invistam na vossa educação ou no desenvolvimento pessoal para aumentar as vossas habilidades e capacidades. Essa pode ser a diferença se o mercado de trabalho se tornar mais competitivo. Reavaliem grandes compras e, acima de tudo, estejam atentos a oportunidades futuras. Para isso, é necessário estar prontas para elas, subindo as reservas de capital, como eu estou a fazer para tentar comprar Booking ou FICO a preços mais interessantes. Obrigado por assistirem, boa sorte nos mercados e até já.